Boa noite, telespectadores aí do TV Fala. Boa noite, Litoral Paranaense. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, agradeço a Deus por esse veículo de informação levantado por Deus em um tempo tão difícil como esse que nós estamos vivendo, onde há uma guerra de narrativas, uma guerra semântica acontecendo na nossa nação. E como o litoral do Paraná é um lugar estratégico para a nação brasileira, ele também está sendo alvo dessa guerra de narrativas, essa guerra de semântica. Uhum. Me lembro quando eu era mais jovem do que eu sou, e a gente costumava dizer que as coisas parecem demorar para chegar aqui no litoral do Paraná, aqui em Paranaguá. Mas há anos que eu tenho observado que as coisas não demoram mais, né? A gente percebe, por exemplo, nós estamos aqui motivados por um tema bastante importante, mas que aconteceu simultaneamente em várias cidades importantes do Brasil, e foram as tentativas de inclusão da ideologia de gênero, da equidade de gênero. Eu até anotei que umas expressões que são utilizadas às vezes para incluir esses jabutis, né? Questão de temas integradores. Essa é uma expressão que está sendo muito utilizada pelos intelectuais que defendem a ideologia de gênero, né? E eles, nós precisamos utilizar os temas integradores, que são a igualdade de gênero, respeito às crianças, a defesa da mulher, a defesa do negro, a defesa do índio e aquela coisa toda, como se a gente não acreditasse nisso também, como se a gente não defendesse isso. E nós defendemos e acreditamos. Mas o interessante de tudo isso é que esses temas que antes não eram debatidos em Paranaguá, não eram debatidos no litoral paranaense, mas que eram debatidos, me parece, em as outras regiões do Brasil, chegou em Paranaguá. E não demorou, chegou tudo no mesmo dia, de forma orquestrada, né? Então, eu agradeço a Deus por esse veículo, agradeço a Deus por vocês, e agradeço a Deus pelos meus colegas de bancada aí, que estão dispostos a falar sobre isso. Então a pergunta é, onde é que está o pessoal da educação, onde é que está os biólogos, por que na banca não está o pessoal da ciência e tal? Bom, eu acho esse questionamento extremamente salutar, e ele demonstra a maturidade e o aperfeiçoamento do sistema democrático brasileiro. Por quê? Porque as temáticas da nação, elas são discutidas em fóruns. Então, se você tem uma discussão a respeito de genoma, por exemplo, você vai discutir isso aonde? Você vai discutir isso no laboratório. Se você tem uma discussão a respeito de angiologia, você vai discutir entre os teólogos na igreja. Se você tem uma discussão a respeito de teoria de tudo, você vai discutir com os filósofos, com os físicos e tal. Nós estamos agora aqui discutindo algo que aconteceu na Câmara Municipal da cidade de Paranaguá. Então, ou seja, o fórum é um fórum democrático, e o fórum é restrito à questão da Câmara. Então, o primeiro questionamento em cima disso, é por isso que nós não temos uns biólogos, não temos o professor aqui. Por quê? Porque o período desse tipo de discussão era anterior ao projeto. Então, quando que os biólogos deveriam discutir o assunto? Quando que o pessoal do movimento que está por trás disso deveria discutir o assunto? Há 2, 3 semanas, talvez um mês atrás. Talvez um mês atrás. Essas pessoas deveriam estar ali, sentadas, debatendo, discutindo, de forma pública, plural, transparente. Mas, de repente, a gente foi surpreendido com um projeto desse na nossa Câmara. E aqui, por isso que eu estou dizendo para vocês que nós estamos aí vivenciando um aperfeiçoamento do sistema democrático. Por quê? Porque quando você para pensar que antes que alguma coisa acontecesse na Câmara,
nós já ficamos sabendo. Isso é muito bênção, pessoal, porque antigamente alguns vereadores só ficavam sabendo a respeito de um projeto quando era lido na Câmara e já colocado em pauta. Nem discutido isso era. E as coisas desciam goela abaixo. E hoje não. Hoje a gente fica sabendo. Hoje o vereador que você elegeu, meu irmão, minha irmã, cidadão parnaguara, ele tem a responsabilidade de avisar você com antecedência a respeito dos projetos que estão tramitando na Câmara Municipal. Você tem o direito de saber. E você também tem a obrigação de acessar os sites da Câmara, da Prefeitura, para ficar sabendo o que está acontecendo. Então, nós temos esse acesso a essa informação. Logo, o que eu quero explicar para você? A pergunta que eu gostaria que você fizesse para você mesmo é o seguinte: o vereador em quem você votou avisou que tais projetos tinham ido para a pauta? O vereador em quem você votou, aqueles que você apoiou, você recebeu o WhatsApp dele dizendo: olha, tem um projeto tal, o que você acha disso? Ele te perguntou. Você que é professor, você recebeu um contato assim do seu vereador que sabia? Porque esses projetos, eles vão para um sistema. Esse sistema informa seus vereadores. Seu vereador ficou sabendo com antecedência. E você, ficou sabendo com antecedência? Então aqui, queridos, eu não quero nem ativar o profético. Não há necessidade que nós ativemos o profético. Há necessidade apenas que a gente ative o sistema. Como é que o sistema funciona? Imagine só se de repente você contratasse na sua casa aí um guarda, e esse guarda ficasse vigiando tua casa, e de repente houvesse uma tentativa de invasão na sua casa, e o guarda simplesmente não informasse você. O que você faria com esse guarda? Como você agiria com relação a isso? Os nossos vereadores, eles estão lá como segurança para as nossas vidas. Eles estão lá para que antes que a lei seja aprovada, nós como população sejamos consultados. Eles são representantes do povo, eles são embaixadores do povo. Então fique com essa pergunta em tua mente. Se você não foi informado pelo seu vereador do que estava acontecendo na Câmara, desses 2 projetos, com esses 2 jabutizinhos aí, a respeito da ideologia de gênero, principalmente você que é cristão, você que frequenta a igreja, você que é conservador e é uma família, pergunte, mande um WhatsApp para o seu vereador e pergunte para ele: por que eu não fiquei sabendo? Porque agora, depois que tudo já aconteceu, que os projetos foram arquivados, que tudo já se passou, aí todo mundo quer participar de fórum. Aí todo mundo que pergunta, né? Por que um biólogo não está lá? Por que um professor não está lá? O momento do professor, do biólogo, do cientista, do pastor, do teólogo, do filósofo, era 2, 3, 4, 5 semanas atrás, quando o tema tinha sido discutido. Agora, esse tema só está sendo repercutido. Quer dizer, falar novamente. Ele já foi falado. Com certeza, quem propôs a temática deve ter consultado o pessoal da educação, deve ter consultado os biólogos, deve ter consultado todo esse pessoal aí. Só não consultou o restante da população.